Já chego aqui contando que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a medida provisória que limita as compensações do PIS e COFINS não deve gerar impacto na inflação. Quem vai trazer as informações para a gente é a Marília Ribeiro. E o ministro diz, que a devolução dos créditos que as empresas possuem continuará garantida. Então, una essas peças para a gente colocar sob o comentário aqui dos nossos analistas, hein, Marília? Bem-vinda mais uma vez. Evandro, após alguns dias fora do país, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma avaliação sobre a medida provisória da compensação, da compensação sobre a desoneração da folha dos 17 setores da economia e dos municípios com até 156 mil habitantes. Segundo o ministro, a medida provisória não deve ter um impacto na inflação e que as alterações não vão gerar uma pressão inflacionária. Isso porque, na visão de Fernando Haddad, a devolução dos créditos que as empresas possuem continua assegurada e que a sua preocupação é apenas com prazo. Mas isso deve ser combinado junto com a reforma tributária e nós separamos o trecho da fala do ministro. Vamos ouvir. A preocupação maior que eu ouvi dos empresários é em relação ao prazo. E isso nós estamos dispostos a sintonizar com a reforma tributária. Na reforma tributária tem o mesmo problema. E foi resolvido na negociação, de como operar a devolução do crédito de exportação de PIS/COFINS. Está pacificado, assim, até onde eu entendo, está muito bem encaminhado no âmbito da reforma tributária. Então nós vamos procurar aderir essa medida provisória em relação ao que já foi, de certa maneira, pactuado no Congresso Nacional sobre esse mesmo tema, na regulamentação da emenda constitucional. Evandro, o que essa medida provisória acabou trazendo e que vem implicando, que vem sendo alvo de críticas tanto do setor quanto de parlamentares? É que essa medida provisória ela limita o sistema de créditos de PIS e COFINS com a proibição de que eles sejam usados para o pagamento de outros tributos e a eliminação da possibilidade de pagamentos em dinheiro de créditos presumidos. A medida, como eu falei, ela tem como objetivo compensar a renúncia tributária da desoneração da folha dos 17 setores e dos municípios com até 156 mil habitantes. O ministro da Fazenda também acabou falando sobre os projetos que tratam de devedores contumaz da Receita Federal que transitam aqui no Congresso Nacional e nós vamos ouvir esse trecho também. Agora, o próprio empresariado está pedindo providências em relação ao devedor contumaz, que é uma coisa que a Receita Federal reivindica há décadas. E agora, quem sabe, diante desse impasse todo, nós consigamos fazer prosperar um dos PLs, ou da Câmara ou do Senado. Evandro, essa medida provisória ela vem sendo tão criticada que na última semana um grupo com 23 frentes parlamentares aqui do Congresso Nacional fez um documento onde pediu ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que eles devolvessem essa medida provisória porque eles temem pelas consequências que essa medida provisória pode gerar à economia nacional. O ministro Fernando Haddad disse que vai explicar aos empresários o que é essa medida provisória da compensação e que vai negociar com o Congresso Nacional essa MP. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho. Gustavo Segré, algo te chamou a atenção quando o ministro se refere às exportações. Por quê? Explicamos aqui no 3 em 1. Esses créditos de PIS e COFINS muitas vezes têm a ver com insumos que são comprados para produzir um bem que, quando vendidos, não tem PIS e COFINS. Então fica um crédito, uma linha no balanço que diz impostos ou tributos a recuperar. Eu não tenho como. Hoje, talvez pareça, já teve gente que me falou que estou afiado, mas estou mesmo um pouco, porque estou contrariado. Eu lembro do ministro Haddad que ele mesmo falou em uma entrevista que ele só tinha estudado 1 ou 2 meses de economia. E é um problema, porque para piorar, ele não é empresário, então não paga tributos, então não tem a mínima ideia do que acontece quando alguém tem que pagar tributos. Não tem devolução em dinheiro, não existe devolução em dinheiro de nenhum tributo, de nenhuma característica. Isso que ele menciona como que estará previsto na próxima lei de reforma na questão tributária,
vai ser o IVA, aplica a mesma coisa. Quando alguém compra um insumo que tem IVA e vende ou exporta o produto que não tem IVA, fica com crédito. Esse crédito não é devolvido em dinheiro. Então a única maneira que tem é de compensar. Agora, imagina só por um minuto, Evandro. Eu sou empresário, aplico essa mesma questão, tenho uma medida provisória. A medida provisória tem um prazo de 90 dias, se não estou mal lembrado, para que o Congresso determine se aplica a validade ou derruba a medida. Mas no momento que a medida é assinada, eu tenho que aplicar a legislação que determina a medida provisória. Então, em teoria, durante o período dessa medida provisória, eu não vou conseguir utilizar créditos que eu tenho já há muito tempo. Então aí daqui a 90 dias o Congresso vai derrubar a medida provisória, volta de novo. E a pergunta é, o que eu faço com esses créditos de 90 dias que eu não consegui tomar? Dá uma insegurança jurídica gigantesca, feita por alguém que não paga tributos, então não tem a mínima ideia de como funciona a questão tributária. Deve ter, claro, seus assessores, mas por que imagina que toda a pauta de produção está contra isso? Porque é errada, não aplica, não serve para nada. A apetite arrecadatório do governo está tão amplo que está fazendo o próprio governo cometer erros. E essas questões de erros que estavam previstos nesse pedido do presidente para o Pacheco e Lira, aponta na pauta de economia. Essa é uma pauta de economia e vai levar de novo derrubada. À toa. Por quê? É somente gastar menos. Quando o governo gasta menos, não precisa apelar a essas medidas que não têm a mínima praticidade nenhuma, que geram uma insegurança jurídica gigantesca e que vai incluir, sim, porque o empresário vai falar, peraí, eu tenho uma linha que não vou recuperar. Vou eu perder esse dinheiro? Não, de jeito nenhum. Repassa para o preço. Se tiver alguém que paga, aleluia. Concorda aqui com o Segrep, Perno? Bom, são muitas coisas aí. Primeiro, deixa eu só fazer uma observação, Segrep, em relação ao ministro. A família do ministro foi lá na 25 de março. Ele também. Isso não quer dizer que ele saiba pagar algum tributo. Eu imagino que em algum momento ele tenha pago, né? Porque a família dele tinha loja lá, o pai dele e tal. Mas eu acho que você tem muita razão em boa parte da tua crítica. E assim, eu acho que, mais uma vez, o timing está errado. Primeiro, esse é um ano eleitoral. Segundo, esse é um assunto muito denso para ser enfiado goela abaixo agora. Até porque a gente está no meio do ano. Uhum. Então, esse negócio tinha que ser mais discutido e, eventualmente... Mas isso tem a ver com o prazo também que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal, né? Porque o Supremo Tribunal Federal deu 60 dias para... Não, o da, enfim, desoneração, né? Sim. Sim, mas essa outra... Mas para que ele apresentasse uma medida. Sim. Para compensar. Tem a ver com isso? Não, tem, mas aí que está o negócio. Ué. Então, não, é que eu já dizia em relação à própria desoneração, que eu acho que o governo não devia mais se empenhar tanto para mexer nisso em 2024, porque já voltou muitas vezes. Então, mas foi lá e cutucou o vespeiro e acabou se colocando numa dividida, porque aí agora é o Supremo Tribunal Federal que cobra dele uma atitude. Mas não tem opção. Então, mas que se cobre uma atitude, mas, por exemplo, algo para ser vigente a partir do começo do ano que vem. Mas o número não fecha. Ele precisa agora, porque, teoricamente, essa inconstitucionalidade aceita vai ser a partir do ano que vem. Sim. Esse ano, mantendo a desoneração, ele vai precisar de recursos. Ele não tem recursos. E ele não quer diminuir as despesas públicas. Então, ele não vai ter essa opção. Mas mesmo que ele diminua as despesas públicas, faça um corte imenso e tal, o fato é que, para aquela medida específica, ele teria que conseguir um crédito correspondente. Então. Aí... Ô Zé, acabou que o governo mesmo se colocou em maus lençóis? É briga ruim. Começa de novo, Zé, porque estava fechado o seu áudio. É uma briga ruim. É um desses episódios aí que o governo já perdeu essa história de recuperar. Ela impede ou dificulta, restringe esses créditos de PIS e COFINS, né? E PASEP. E vale 3 meses. Ela tem um período negativo. A medida provisória vale imediatamente, mas a cobrança de impostos só pode se dar depois de 3 meses. Em alguns casos, tem anualidade, só no ano seguinte. A tendência do governo é isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Olha, eu tenho que explicar que as frentes parlamentares se transformaram no grande poder da política atualmente. Já existem mais de 250 frentes, né? 250 frentes que atuam ali. Qual é a história das frentes? É lobby. Elas fazem lobby.
E essas frentes estavam antes no governo. Era o governo que decidia. Hoje, quem decide verbas do orçamento é o Congresso. O lobby saiu do Executivo e veio todo para o Legislativo através de quê? Das frentes parlamentares. Então, 23 frentes parlamentares que mobilizam 27 partidos políticos, alguns não têm nem representação no Congresso Nacional, estão contra a medida. Essa medida não vai para frente. É a tal natimorta. Natimorta. E aí, Gani? E se fosse para frente... E o argumento de que não impacta a inflação, isso te convence? Não me convence de forma alguma. Vai contra a teoria econômica. Porque, veja, se trouxer, de fato, um aumento da arrecadação de 29 bilhões, a gente está falando que está ocorrendo um aumento da carga tributária para essas empresas, seja por meio de mais impostos ou por limitações do crédito tributário. O que o empresário faz? Ele tenta repassar esse ônus tributário no que ele consegue no preço. Evidentemente que ele tenta passar tudo. Isso depende do setor, se ele vai conseguir ou não, se vai ser absorvido no preço ou não. Mas alguma parte, com certeza, ele consegue passar, Evandro. E aí, se vai para preço, fica mais caro, acabou. Houve um aumento de preço, há um impacto inflacionário, sim. E a população, evidentemente, que não gosta. Ô Gustavo Segré, você está acompanhando esse assunto muito de perto porque, de alguma forma, impacta também um setor do qual você faz parte, né? E do qual você se relaciona e com o qual você se relaciona e conhece. O que você acha que é essencial que todo mundo entenda dessa proposta e que gera tamanha divergência hoje para o ministro dar tantas explicações assim? Primeiro, a mudança do jogo no meio do jogo. Isso é grave, porque você vai conseguir investidores que vão investir, produtos que serão produzidos, empresários que vão contratar pessoas em função de uma realidade hoje. Aí você faz um investimento, contrata pessoas, produz, vende o produto, recebe pelo produto e no meio do negócio fala, agora não é mais assim, agora vai ser assá. E daqui a 90 dias talvez alguém te diga, não, lembra que agora é assá? Não, volta a ser assim. Aí falou, gente, é se dar um tiro no pé. Isso simplesmente é porque o governo não sabe, não pode ou não quer cortar despesa pública. Se cortasse despesa pública, você tem duas formas de compensar uma falta de arrecadação. Com uma arrecadação que substitua a anterior, que o governo está tentando fazer, ou diminuindo o gasto. Então, imaginemos de novo um exemplo de uma família. A pessoa, o pai, a mãe, tem um trabalho. Aumentaram os egressos, os gastos da família. Então, o pai disse, ok, temos duas formas. Ou todo mundo vai ter que trabalhar mais tempo, ou vai ganhar mais pelo mesmo tempo trabalhado, ou temos que diminuir a despesa. Aí todo mundo fala, não, pai, vai trabalhar mais. Você pode trabalhar mais. Trabalha 24 horas se precisar. Eu não quero saber, mas não me tira as minhas férias. Isso é a mesma coisa que está fazendo o governo. Prevendo uma mudança que vai alterar todo e que pode voltar atrás em 90 dias à toa, simplesmente porque ele não quer terminar com a sua festa de gastança.